pessoal, sejam bem-vindos à minha cozinha. E hoje estou aqui com vocês porque a gente vai fazer pizza. Hoje vamos fazer uma receita de pizza que é uma comida ao mesmo tempo deliciosa e que tem pouquíssimos ingredientes. O que a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar de farinha de trigo. Então, temos aqui uma farinha. Vamos precisar de água. Então, tá aqui a água. E fermento. E aí você pode utilizar o fermento de saquinho, fermento seco, ou aquele fermento fresco também que vende. Mas eu vou utilizar o fermento seco que está aqui. Bom, esses são os ingredientes básicos. Além disso, a gente também vai utilizar sal. E eu utilizo também açúcar. Eu coloco um pouquinho de açúcar nessa receita. Tá? E tem um outro ingrediente que é importante dessa receita, que é o tempo. A gente precisa ter paciência. Fazer pizza, se você quer comer uma pizza hoje ainda, é mais fácil você discar lá em algum lugar, né, no seu delivery favorito, e pedir sua pizza. Porque a nossa aqui vai demorar idealmente 2 dias para você poder fazer. Quer dizer, do dia que a gente começa a fazer, né, até o dia que você vai efetivamente assar. Então fica pronto em 2 dias, mas que você pode consumir até uma semana. E eu tenho certeza que vai mudar a visão de vocês sobre uma boa pizza. Vamos lá? Vamos aos ingredientes para fazer a pizza. O principal ingrediente é a farinha de trigo. E a gente vai utilizar a farinha de trigo como base para todos os outros ingredientes. Então, essa aqui é a fórmula. Para cada X quantidade de farinha, a gente vai usar 60% dessa quantidade de água, 2% de sal, 2% de açúcar e o fermento. O fermento vai ser em pequena quantidade, porque nós vamos fazer uma fermentação longa. Então, nesse caso, é menos de 1 grama para meio quilo de farinha. Alguns que fazem uma fermentação mais longa utilizam 1 grama para 1 quilo de farinha. Então, bem pouquinho mesmo. Vou dar um exemplo aqui para vocês de cálculo. Então, para 400 gramas de farinha, que vai dar mais ou menos para você fazer 2 discos relativamente grandes de pizza, vai ter 240 gramas de água, 8 de sal, 8 de açúcar, e aqui eu estou pondo menos de 1 grama de fermento. O que eu faço, vocês vão ver no vídeo, é utilizar uma pitada. Então é uma quantidade bem pequena mesmo de fermento. O que a gente vai observar é que não é qualquer farinha que você pode utilizar, não em termos de marca, mas em termos da informação nutricional. Quando você for comprar a farinha, dá uma olhada aqui, ó, no nível de proteína que ela tem. Então, por exemplo, essa aqui tem 5 gramas de proteína. Uma farinha boa para se fazer pizza tem no mínimo 5 gramas de proteína para cada 50 gramas de farinha. Não precisa usar nada orgânico nem nada disso. A gente tem aqui, ó, por exemplo, essa farinha que é específica para fazer pizza, para como que a quantidade de proteína dela é mais alta, ó. Mas, na prática, assim, eu comprei essa para testar, né, essa farinha de pizza. Mas, na prática, essa aqui que é uma farinha normal, que você vai pagar um custo bem mais baixo. Tem aqui, ó, 6 gramas de proteína e dá e sobra. Vocês vão ver a qualidade que vai ficar aqui a nossa pizza, tá? Estou mostrando aqui a marca só para vocês saberem. Não tem nenhum merchan, tá? Eu testo aqui várias, já testei de marcas diferentes. E também o fermento aqui também não tem merchan, tá? Já usei também de vários tipos diferentes. Um pacotinho desses de fermento para mim dura eternamente. Realmente eu só uso uma pitadinha, ele vem 10 gramas. O problema é que ele pode vencer. Então, cuidado só, se você não tiver certeza que ele tá bom, é melhor você comprar um outro, tá? Não é tão caro assim. Então, se passar aí, cuidado para não passar da validade, tá bom? Para a gente poder pesar e medir as coisas aqui que nós vamos fazer, você tem 2 opções. Utilizar uma balança. Eu recomendo fortemente que você use a balança, porque é uma coisa que fica precisa, né? Você tem exatamente a quantidade em gramas aqui que vai ser utilizada.
E é uma coisa que não custa tão caro, tá? É mais ou menos aí uns entre 20 e 40 reais, depende da cidade. E ela eu comprei essa aqui há um bom tempo já e uso sempre, assim, foi um dinheiro bem gasto. Mas eu tenho um copo de medida também. Esse copo de medida também dá para usar. Ele só não é tão legal para medir o açúcar e o sal, que é bem pouquinho. Então só para a gente comparar aqui, ó, vou colocar, pra gente ver se esse copo aqui tá dentro do esperado, eu vou colocar 100 gramas de farinha nele e conferir. Coloquei aqui mais ou menos o que vai ser 200 gramas de farinha. Vamos ver se... E foi, ó. Na verdade passou um pouco aqui de 200 gramas no copo. E aqui ele está dando 197. Então vai ter uma diferencinha, tá? Mas não se preocupem tanto com isso, porque a diferença é pequena. Então façam aí como vocês acharem melhor. Então aqui essa é a colher de sal, tá? Então uma colher de sobremesa. Então dá pra ver aqui que ela tá cheia, mas ela tá rasa, tá? De sal. Isso aqui vai dar 8 gramas de sal. De açúcar é mais ou menos a mesma quantidade, tá? Então pode colocar aí, então, só pra gente conferir aqui, ó. Deu 9 gramas, tá? Um pouquinho a mais. Então pode ser que na medida da colher você erre um pouco, mas se for aí vai ser 1 grama só, então tranquilo, tá? Então vai na fé aí, uma colher de sobremesa cheia, mas não muito cheia. Para vocês terem uma ideia do fermento, é mais ou menos essa quantidade aqui, tá? É até difícil de medir, né? Porque não vai dar nem 1 grama. Mas se eu tentar colocar ali na balança, nem na balança não vai medir. Do contrário, a gente perde a ideia da fermentação longa, que é o que vai dar mais sabor para a massa e vai deixar ela mais gostosa. Então, até já. Vamos começar colocando a água no pote. Beleza, está aí. E eu vou então adicionar aqui o fermento. Tá aí a minha as queridas leveduras, né, que vão fazer o nosso trabalho. Eu vou pesar aqui, porque eu já vou inserir, zerei, e eu vou colocar o açúcar. E vamos lá, ó, vai para ser 6 gramas, né? Aí, ó, não deu, né? Então é uma colher de sopa bem rasa, tá? De açúcar. E eu vou misturar então essa mistura aqui de fermento com o açúcar. A gente vai diluir. Então eu vou jogar aqui uma quantidade aqui de sal. Tem 7, né? Eu vou zerar. O sal foi bem... Foi 3%. 3 gramas, quer dizer. Vou jogar mais um pouquinho. Joguei, já vou misturar. Vai jogar a farinha, eu vou simplesmente jogando aqui a farinha. Joguei aqui metade da farinha, agora a gente vai amassar. Vamos lá. Então agora eu joguei uma parte da farinha aqui dentro, a gente vai começar a incorporar. Então a ideia é a gente ir incorporando, utilizando uma única mão, que eu lavei, tá? Inclusive, para poder ir incorporando a água aqui nessa farinha. E eu vou fazer isso utilizando uma só mão, uma porque eu quero usar a câmera na outra, e também porque com a mão esquerda eu vou pegar aquela farinha lá e continuar jogando aqui. A ideia é uniformizar mais ou menos metade da farinha com a água e depois ir agregando o resto. E agora eu vou terminar aqui de colocar de agregar essa farinha na água. Vai mexer um pouco aí, deixa eu tentar fazer fora da mesa. Então fica melequento, tá? E uma coisa que a gente tem que perder o medo para pizza e para pão também, se vocês forem fazer pão um dia, quiserem fazer, é medo da massa grudenta, assim. Não tem por que ter medo, você vai mexendo aqui uma hora, ela vai ficar boa, tá? Uma coisa que ajuda, se você quiser ter uma colher para você ir raspando a massa aqui da sua mão e depois ir agregando ela. Tá? Se você quiser ir mais, separar um pouco da água para pôr depois, também pode, tá? Especialmente se você não achar uma farinha
com alto teor de proteína, se ela tiver menos proteína, tipo 5% ou menos que 5%, não põe toda a água não, põe quase toda a água, deixa um fundinho assim, e aí se precisar você adiciona, tá? Porque pode ser que essa quantidade de proteína é a que dá muitas vezes a capacidade da farinha de absorver água. Então, se a gente põe água demais, algumas farinhas não têm capacidade para absorver tanta água. Bom, estamos aqui tentando fazer de um jeito que grude menos na mão. Eventualmente ela vai parar de grudar na mão, tá? Assim, vai diminuir bastante. Aqui dá pra ver que ela grudou na parede, né, da minha vasilha. No começo é paciência, tá? Processo de paciência mesmo pra dar certo. Então, olha só como tá já ficando. E agora eu vou tentar tirar um pouquinho dessa massa aqui da minha mão. E voltar pra... Às vezes fica muito grudento assim, às vezes eu tiro o máximo que eu consigo, lavo a mão e continuo. A mão molhada ajuda a não grudar. Depois, né? Depois que você já conseguiu misturar tudo. E aí você pode ir misturando assim também, né? Fazendo... Eu vou tentar não mexer muito aqui. Se gira assim e puxa ela e mistura assim. Vai incorporando a massa assim, né? Tirando ela da... Beleza, né? Temos aqui uma massa razoavelmente misturada já. E algumas pessoas também, se você achar que vai facilitar para você fazer a manipulação, se estiver ainda muito grudento, você pode pôr essa massa um pouquinho, deixar ela descansando. Eu vou fazer isso, né? Porque ela está bem grudenta. Eu vou terminar um pouco de raspar aqui as laterais, né? Dá pra gente raspar aqui a lateral para tirar essa farinha aqui dos arredores. Se tiver uma espátula de plástico ou de silicone, é até melhor do que uma colher de metal. Para facilitar a próxima etapa, que é a sova, o ideal é, depois de misturar, deixar ela descansar por entre meia hora e 1 hora. Nunca mais do que 1 hora, tá? Ajuda muito. E o segredo, como eu falei, né, lá no começo, é um pouco de paciência mesmo, né? O tempo aqui que a massa tem para desenvolver. Tá? Então, basicamente o que acontece é que uma massa boa, ela tem uma rede de glúten, que é a proteína da farinha de trigo. Então, a gente tem que ter paciência para essa rede se desenvolver. Tá? Então, a partir do momento que, se a sua massa estiver muito grudenta, olha como a minha está levemente grudenta, mas está ok agora, porque eu deixei ela descansar um pouco. E a gente vai começar a sovar essa massa. Como é que é o processo de sova? Eu faço assim, né? Eu puxo a massa, dou uma esticada nela, pode usar até as duas mãos se você quiser, dobro e viro a vasilha. Puxo, dobro e viro a vasilha. Puxo, dobro e viro a vasilha. Inclusive eu acho que essa massa, ela tá um pouco dura. A gente pode até colocar um pouquinho mais de água nela. Não vai fazer mal se eu colocar um pouquinho mais de água. Então, nesse caso específico, a gente vai usar um pouquinho mais que 60%. Isso dá pra sentir, tá? E não é complicado, tem um pouco do feeling também. Mas se você usar os 60% lá, vai funcionar, tá? Não tem muito erro não. Se você sentir que a massa está grudenta demais, né, você deixa ela descansar. Se ela estiver dura, igual a minha estava aqui, muito dura, que não dá pra gente sovar direito, a gente joga um pouquinho mais de água, e aí é no olho mesmo, sabe? Mais ou menos uma colher de sobremesa, assim, uma colher de sopa bem rasa de água, pra poder fazer. Então é isso, né? Tipo, e esse esquema é legal, assim, né? Esse esquema de a gente estar estudando em casa, fazendo as coisas em casa, dá pra fazer as coisas no intervalo, né? Porque eu não tô com pressa de comer essa pizza hoje. E aí então o processo de sova é esse, né? Eu puxo e dobro a massa. Puxo e dobro a massa. Dobro a massa contra ela mesma. Em cima dela mesma. E a gente vai fazer isso. O ideal é você fazer isso no mínimo 5 minutos. Entre 5 e 10 minutos.
Você viu que eu adicionei a água, mas inicialmente ela pareceu que ia grudar, mas não grudou, né? Então ela tá de boa agora, ó. Ela tá grudando levemente, o que é bem normal na verdade, tá? Esse é o processo mesmo. Existem outras técnicas de sova, tá? Você pode fazer aquela sova que é com a mão, né? Mas na bancada aqui. Seria na bancada, não na vasilha. Mas olha, sinceramente, sim, eu faço na vasilha mesmo, que suja menos. E aí eu uso tudo a mesma coisa, né? Então eu uso a própria vasilha para misturar o ingrediente, para sovar e para depois descansar também, né? Então, se a gente suja menos coisa, tem que lavar menos, fica mais fácil. Mas dá para fazer na bancada também, isso aqui. Uma mesa aí que você tiver. Uma outra coisa que esse processo aqui vai facilitar, né, vai gerar, é que a sua pizza, na hora que você for esticar ela vai manter a forma, e é isso que a gente quer. Muito bem, então eu sovei por mais ou menos 10 minutos aqui a massa, e dá pra ver que ela ainda gruda um pouquinho, mas tá legal, a gente gosta também, é legal ter uma massa razoavelmente hidratada, né, ela não ficar também seca demais, dá pra ver que ela ainda pega um pouquinho no dedo, né, na mão, mas é isso aí, tá? Então beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar essa massa aqui e nessa vasilha, agora eu vou deixar ela descansar. É o tempo dela agora começar a primeira fermentação dela. E esse processo de fermentação em temperatura ambiente, ele vai levar de 4 horas até 12 horas. Pô, mas sacanagem, né? Como assim de 4 a 12 horas? O que isso significa? Bom, significa que eu tenho que observar a temperatura. Quanto mais quente, mais rápido é o processo. A gente está num dia aqui bem quente. Então é provável que vai levar umas 6 horas no máximo isso aqui para fermentar. Então, mas ela pode levar até 12 horas. A gente não quer deixar ela fermentar demais também, porque fermentação demais pode destruir a massa, né? Deixar a massa, a levedura trabalhar demais aqui, o glúten, e ela não ficar boa, tá? Um ponto que às vezes algumas pessoas fazem, né, é olhar como é que está aqui a estrutura, né? Se ela estica bem, né? Se ela dá uma boa esticada. Aqui a gente não quer, nós não estamos fazendo pão, né, exatamente, então não é tanto um problema essa coisa do esticar, mas a gente tenta achar aquele ponto de véu, né, que é como é que eu estico, eu consigo ainda enxergar, por exemplo, o meu dedo e ela não rompe tanto, né? Aqui já está rompendo, né? Então, como aqui está se rompendo um pouco mais rápido do que eu achei, eu vou sovar mais uns 3 minutinhos. Tá bom, né? Não quero ficar mexendo muito mais também nessa massa. Se você quiser também, se achar que está muito grudenta para você, né? Para você manipular, como eu falei, você pode sempre deixar ela descansar um pouco e voltar a trabalhar nela, tá? Então, vou deixar agora ela descansar. Tem que cobrir com saco plástico, tá? Para não ressecar. Ou colocar um papel filme aqui. Eu costumo utilizar o mesmo saco plástico, reutilizar ele para várias receitas. Por exemplo, aqui tem essa aqui que tem tampa, acho que eu vou usar ela. Ela não é muito boa para sovar, porque ela é mole. Mas para descansar tá tudo certo. Então ela vai ficar aqui e vocês vão ver depois a diferença que vai dar no processo de fermentação. Como é que eu olho isso, né? Eu vou marcar no mínimo 4 horas, né? Se tiver quente, tá? Se tiver bem quente, 30 graus, você pode marcar umas 4 horas, se não mais tempo, tá? E vai olhando. Ela vai mais ou menos dobrar de tamanho, de volume aqui. Essa é a ideia. Muito bem, pessoal, esse aqui é o resultado. Então a gente tinha aquela massa anterior, né?
E aqui é lá após o crescimento. Demorou cerca de 7 horas para chegar nesse ponto, tá? Eu acho que não vai passar muito mais disso. Dado que agora ela já fez a primeira fermentação, eu vou separar ela em pedaços, né, que vão virar os discos de pizza, e vou guardar em saquinhos dentro da geladeira. Bom, então tá aqui a nossa massa e eu vou tirar ela aqui do... Aí você vai ver que ela vai estar meio dentro, tá? Normal que ela fique, que ela tente pegar um pouquinho no fundo. Vou tirar ela daqui, colocar aqui na bancada ou numa... pegar e cortar mesmo na metade. Vamos ver mais ou menos quanto que deu aqui. Deu 230. Tá bem ok. Eu vou então agora fazer uma bolinha com ela, né? E para isso, a minha tábua, para ficar mais fácil manipular. Então, aqui eu vou simplesmente fechar aqui essa bolinha. E a farinha vai ajudar a não grudar demais. Então fiz uma primeira bolinha. E vou colocar num saquinho agora. Vou colocar uma no saquinho, vou passar um pouquinho de farinha nela. Vou colocar aqui minha bolinha. Põe dentro do saquinho. Tirando o ar o máximo possível, né? Para não ressecar. Aqui. E isso aqui vai para a geladeira. E a outra eu vou pôr numa Tupperware. E a diferença é que ao invés de utilizar farinha para poder untar, aqui geralmente a gente unta com óleo ou azeite. Então o que eu vou fazer é untar a Tupperware em si. Também vou tentar fazer uma bolinha com ela, mas aqui o que eu vou fazer é untar a Tupperware ao invés. E aí a gente usa o próprio azeite que eu coloquei no fundo, como já para não grudar. O azeite também não deixa que a massa resseque. Eu vou virar do outro lado para o azeite de todos os lados. E beleza, tá aqui, tá feita também a minha bolinha. Vou pegar aqui tampado, as duas vão para a geladeira. E agora, pessoal, como eu falei, paciência, né? Então o próximo passo é a gente aguardar por pelo menos 24 horas, tá? 24 horas é o mínimo mesmo. Se você puder esperar, em geral, eu já fiz, né, com até 7 dias de geladeira. Então deixar ela descansar aí na geladeira por 7 dias, por até 7 dias. Quanto mais o tempo vai passando, essa fermentação que ocorreu, ela vai maturando e dando um sabor diferente para a massa. A massa vai ficando mais ácida, né, e ácida de um jeito bom, não de um jeito ruim. Na prática, o que precisou, né? Misturar farinha com água e fermento, sal e açúcar, né? Basicamente tempero, né? Sal, tempero e açúcar é para ajudar a dourar, e aguardar primeiro essas 7 horas que eu esperei a primeira fermentação, e agora mais um dia aí que vai ficar na geladeira. Desse ponto para frente tem que ficar na geladeira, tá? Para baixar o nível de atividade das leveduras e elas trabalharem mais devagar. Estão aí então minhas belezuras, as duas massas, aguardando o período de maturação. E aí, pessoal, ó, isso aqui é 48 horas depois que a gente colocou na geladeira. Então dá pra ver que a massa cresceu bastante e já tá no ponto da gente utilizar para assar. Então eu vou assar que tá no saquinho.
fazer junto com vocês o molho também. Vamos lá. Para poder fazer o molho, eu vou utilizar 2 tomates e a gente vai utilizar eles crus mesmo. Então eu não vou fazer um molho de tomate na panela. Eu vou só tirar a casca dos tomates, vou depelar eles e vamos cortar ele na tábua mesmo. E esse tomate cortadinho vai ser o nosso molho direto. Quer usar algum molho pronto? Também pode. Mas olha, eu vou te contar que se você fizer com o tomate, vai dar uma diferença brutal na qualidade da sua pizza. Então eu tô aqui para tirar a pele do tomate, eu geralmente coloco aqui no fogo mesmo, diretão no fogo. Você vai vendo que ele vai formar tipo umas coisas meio queimadas, né? Uma parte mais escura. Vai chiar mesmo. Depois que tiver tudo mais ou menos abrindo, vocês estão vendo aqui que ele já está abrindo, ó, eu tiro ele e tiro a pele. Então temos aqui os 2 tomates, né? Vou pegar esse tomate aqui, olha como que sai fácil a casca dele. Bom, já estou cortando aqui, picando o tomate o mais fino possível que você conseguir. E antes de cortar, eu só tiro o talinho aqui, ó. Corto no meio e tiro esse talinho aqui, essa parte de cima. Estando picado o mais fino que você conseguir, tempera com um pouquinho de sal. Vou colocar aqui um pouco de sal. E eu gosto de usar, que a pizza fica com um sabor bem legal, que é utilizar orégano. Aqui direto no tomate mesmo. Se você quiser colocar um pouquinho de azeite, também pode, mas é opcional. Bom pessoal, chegou a hora de assar a pizza. E para isso, a primeira recomendação, na verdade essencial para essa pizza, é o forno estar muito quente. E eu vou deixar ele pré-aquecendo por pelo menos meia hora. Geralmente, nessa meia hora, o que eu faço é colocar outras coisas no forno que eu quero assar. Por exemplo, uma abóbora picada, quiabo, legumes em geral, que você queira assar. Então você já aproveita esse gás aí, não só para pré-aquecer o forno, mas para cozinhar alguma coisa. Não tenta assar a pizza sem pré-aquecer o forno, que não vai rolar. Simplesmente é melhor não fazer, porque vai ficar muito ruim mesmo. Tem essa forma quadrada que você pode usar, e eu gosto muito dessa forma de pizza aqui, que é uma antiaderente com uns furinhos. Se você puder comprar uma dessa, compre uma forma dessa que vale muito a pena, deixa a massa mais crocante e fica muito bom. Mas aqui, para mostrar que funciona, a gente vai utilizar a outra. A forma de alumínio tem que ser untada com um pouquinho de óleo vegetal. Então o que eu vou fazer, o que eu faço aqui geralmente para abrir a pizza é segurar e deixar a gravidade agir. Então eu estou deixando ela cair aqui, né? Formando mais ou menos um disco. Coloco aqui. E agora, tá vendo que eu falei pra vocês que ela vai retrair um pouco? Ela retrai por causa do óleo. Pode segurar ela aqui e puxar. Vocês vão ver que essa pizza aqui não vai sair redonda, né? A forma é retangular. Então eu vou deixar desse jeito mesmo. Ó. E vamos agora colocar o molho. Então, vou colocar aqui, vou espalhar aqui esse molho. Molho também é uma coisa que você não vai querer exagerar, tá? Não precisa, não tem necessidade de você colocar uma quantidade absurda de molho. Não tem necessidade de você encher de molho. Se você estiver usando molho pronto, pior ainda, tá? Você tem que pôr menos ainda do que isso aqui. Então dá pra ver que eu deixei bastante espaço aqui, tem vários vãos aqui e é normal. Eu geralmente coloco a pizza desse jeito aqui um tempo no forno, mais ou menos uns 5 minutos. Tiro, coloco o recheio e volto. Isso porque se a gente colocar direto, tem uma grande chance do seu recheio que você colocar em cima aqui queimar. Principalmente se for queijo, o queijo vai queimar e não fica tão gostoso. No forno a lenha, a pizza assa, sei lá, em 30 segundos, 1 minuto, eu não sei, é bem rápido. Aqui no forno convencional vai demorar uns 15. Dependendo se o seu forno for não tão forte, demora até quase 20 minutos. E nesse meio tempo você estraga todo o resto do recheio. Eu perdi o vídeo que eu explicava a questão do queijo, mas é muito importante. Rale o queijo da sua preferência, por exemplo, mussarela ou Minas padrão, e tente não colocar muito queijo. Eu sei que dá vontade de lotar a pizza de queijo, mas não vai ficar boa. Confie em mim, coloca pouco queijo, como está aí na foto, e depois complementa com o que você gostar. Eu estou colocando aí um tomatinho cereja, mas você pode colocar o recheio que você quiser, fica à vontade.
Mas confia em mim, não exagera no queijo que vai ficar show. Aí pessoal, eu vim correndo aqui para poder pegar a pizza, que já estava quase queimando, mas olha que maravilha que ficou. Como eu falei para vocês, né, a parte de cima queima muito rápido, então por isso foi bom a gente ter colocado o queijo só depois. E agora eu peguei ali umas folhinhas de manjericão, que eu vou colocar aqui por cima. E pessoal, esse é o outro sabor da pizza, né? Essa é a massa que eu tinha colocado no potinho de vidro. E aqui dá pra ver como que essa forma ela deixa a pizza bem solta, então vale muito a pena. E agora eu vou fazer um outro sabor, queijo também, né? E além do queijo, vamos colocar, e aí vocês podem me julgar à vontade, quiabo, meus amigos. Quiabo assado é uma das melhores coisas que tem. Eu assei esse quiabo no forno enquanto ele pré-aquecia. E agora tô jogando aqui na minha pizza. E eu tenho certeza que ele vai ficar crocante, vai ficar fenomenal. Pizza de mussarela com quiabo e tomate cereja. Vou cortar um pedaço aqui do lado. Não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho da crocância aqui. Agora vamos experimentar o momento da verdade. Não tem como ficar melhor que isso. Desafio cumprido aqui de ensinar uma receita para vocês. Espero que vocês tenham paciência, porque o que precisa aqui é só mesmo paciência. Tá maravilhoso aqui, eu comeria toneladas disso aqui. Então façam aí depois. Eu quero saber quem fez, quem conseguiu fazer. Lançar um desafio aí para vocês e mandem fotos para mim, mandem retorno aí de como é que foi. Eu vou atender a porta agora, porque não sei se chegou alguma encomenda, alguma coisa. Então fico por aqui. Um abraço a todos e todas e até a próxima.